Bom, agora a gente vai falar sobre tocar nas posições do polegar. Uma coisa que acontece muito comumente é que as pessoas se sentem confortáveis no cello até essa região aqui, só que quando sobem acaba sendo um mistério. Existem algumas situações nas posições do polegar. Primeiro tem uma coisa estatística, ou seja, eu, quando começo a estudar o cello, fico muito na primeira posição, na quarta, são muitos anos, aí depois de algum tempo é que a gente vem para cá. Então existe assim um número de horas mesmo, propriamente dita, que a gente gasta nessas posições e que a gente tem que trabalhar para ter o mesmo conforto aqui em cima, porque o repertório depende disso. Alguns conceitos são bem importantes. Primeiro, é a sensação do terceiro dedo nas posições do polegar. É muito comum que a gente suba para as posições do polegar nesse sentido. E isso é um problema porque a gente acaba ganhando duas sensações distintas no cello, uma aqui e outra aqui. Então, uma das primeiras sensações que a gente tem que ter é de como mover o braço como um todo no instrumento. Para isso, essa linha, que é a linha do cotovelo com o pulso, se mantém. E muitas vezes o que acontece, a gente no cello para o cotovelo e começa a mexer só aqui. Então, ganhar esse hábito de abraçar o cello enquanto toca é importantíssimo. E a gente pode ganhar ele com pressão de harmônico, exercício simples, passando das regiões graves até as regiões agudas do cello. A organização das posições do polegar é toda feita em oitava. Não importa para qual nota a gente vai. Então, da mesma forma que eu sei que estou na primeira posição na corda Lá, para o meu dedo tocar um Si, eu sei que estou na quarta posição da corda Lá pelo meu dedo tocar um Mi, aqui no polegar, quem manda, nas posições do capotaço, quem manda é o polegar. Então, a mão está sempre sabendo em qual oitava ela está naquele momento. Tem uma grande professora americana, Bonnie Hampton, foi professora da Juilliard, do Conservatório de São Francisco, está de volta em São Francisco agora. Ela tem até um vídeo maravilhoso dela nova, acho que com 16, 17 anos, tocando para o Casals, o concerto de Haydn em Ré maior, e que o Casals fica extasiado com a facilidade dela, com a musicalidade, com que ela já fazia tão nova. Eu tive a oportunidade de tocar para ela em Nova York uma vez, e ela me passou uns exercícios que para mim foram maravilhosos. Me ajudaram a ter uma sensação maior de conforto quando eu fazia a transição daqui para cá no cello. Ela tirou esses exercícios de vocalizes que cantores fazem de manhã cedo. Os vocalizes, quem já passou por qualquer escola de música já viu esse exercício. Eles tocam, o piano toca um acorde e o cantor faz subindo sempre de semitons. Então, ela pegou um livrinho antigo de vocalizes e fez a gente explorar isso. Então, o que acontece? Quando eu mudo para esse Ré, eu não estou mudando para o Ré terceiro dedo, mas já para a oitava do Ré. Então, até um preparatório a tocar o polegar, que vai cair no Lá, que é o correspondente, se eu tivesse na oitava.
E aí, com muita calma, eu faço um arpejo, por exemplo. Eu posso não fazer também. Aí depois, se eu fosse fazer o preparatório, si bemol, mi bemol. Depois, mesma coisa, subir no semitom. Isso faz a gente ganhar estrutura na mão. Sim, quando eu toco lento, eu vou ter bastante atenção em onde meu polegar cai. Aí depois eu posso dedilhar rápido, por quê? Porque minha mão sabe em qual oitava ela se encontra. E porque minha mão está balanceada para esse terceiro dedo na hora da mudança. Se eu tivesse aqui, difícil de mover. Quando eu tô, o movimento fica bem mais fácil. Uma atitude pianística da mão esquerda, não isso, mas isso daqui. Então, esse exercício dos vocalizes, a gente primeiro estuda lento, mas depois também pode variar. Não o salto rápido, não precisa tão rápido, mas estando debaixo da oitava, a gente acha as notas, né? Então, esse é um exercício legal de se fazer todos os dias, porque como a gente estatisticamente gasta bem menos tempo nas posições do polegar, é uma posição que a gente acaba tendo que treinar mais, e para entender essa relação sempre de oitava, de como a gente balanceia para as oitavas, ou então, quando a gente faz técnica rápida, que a mão está mais ou menos não, ela está condicionada numa posição. Veja, posição não é força, é jeito. Por isso até que muitas vezes eu não gosto da palavra forma, porque forma é estática, mas quando a gente está numa posição, a gente consegue mover e digitar, ou uma palavra que a nova geração já não vai entender talvez tão bem, datilografar os dedos, né? E não empurrar eles, que é uma das coisas que faz a gente travar nas posições do polegar. Então, esse é... E aprender a tocar coisas que mexam com a posição do polegar e gastar tempo com ela. Quando a gente toca música lenta, a mão balanceia de dedo para dedo. Então, balanço está no terceiro dedo, linha, cotovelo, terceiro dedo. Primeiro dedo não vibra aqui. Eu tenho que trazer para um ângulo aqui de mais ou menos 45 graus. Ângulo, segundo dedo, ângulo, primeiro dedo. Se eu estiver tocando, é cantabile. Claro, eu estou exagerando para mostrar, não é tanto assim, né? Mas... Agora, quando é rápido... Tudo de baixo, sem muita pressão, mas balanceado da forma correta. Uma palavra que a gente gosta muito nas posições para a mão esquerda é balanceamento. Agora eu vou abordar um outro exercício. A gente falou sobre os vocalizes para a mão esquerda. Vou falar um pouco sobre vibrato. Vibrato, que é uma coisa tão importante para o cello, já que é um instrumento que imita tanto da voz humana, e alguns conceitos básicos de vibrato que ajudam bastante. A gente evita, no estudo do vibrato, um movimento de rotação do pulso. Não é trocar a lâmpada, mas é um movimento, inclusive, bastante parecido com algo que a gente vai falar daqui a pouco, que é o movimento do détaché no arco. O movimento do vibrato, ele é esse movimento aqui, e não esse. Ele pode ser esse de vez em quando. A gente nunca fala sobre regras absolutas no instrumento. Na arte a gente conhece todas as regras para depois quebrá-las, né? Mas com consciência. Mas o negócio é que essa rotação gera desafinação da nota. Então, o movimento é o movimento do braço todo,
e que o dedo acha um ponto específico. Se eu não parar meu dedo na corda, se eu deixar ele escorregar junto com o movimento, o som seria esse. E aí o que acontece quando eu acho o movimento correto, que é esse feito pelo braço em conjunto, essas juntas aqui, mais próximas da unha, começam a ter atividade. Quando eu estou rodando, eu não tenho atividade ali. Mas, se vocês olharem com bastante atenção nessas juntas aqui, quando o movimento está correto, olha só, vou até tirar os outros dedos da frente para vocês verem. Elas se movem. Esse brilho é importantíssimo para o vibrato. Muita gente usa mesmo o termo vibrato de junta, né? Porque a mão toda está como um sistema. E isso daqui, por estar solto, gera o vibrato. Isso não importa qual dedo, pode ser inclusive para o quarto dedo, que isso daqui está livre. No momento que eu travo essa falange aqui perto da unha, é quando eu começo a ter problema, né? Então, uma coisa importante é que a gente, querendo ou não, a gente está submetido à lei da ação e reação, ou seja, quando eu articulo para baixo com minha mão esquerda, o cello me responde para cima. E eu posso entrar numa luta com ele de tentar cravar mais e rodar, e gerar um vibrato tenso, ou eu posso usar esse empuxo que o espelho vai me dar para já ser o início do meu movimento. Que é o que muita gente chama de vibrato passivo, ou essa troca que vem pelos impulsos que o cello dá para a gente. Tem um violista jovem, brasileiro, grande violista, o Alás Pena, e que ele fez um estudo muito interessante sobre vibrato, que ele disse que a maioria dos grandes intérpretes vibram em quiálteras de 5. E ele tem um exercício tão bom para isso, que você toca quiálteras de 5 no arco, por exemplo, vamos supor que a música faz 1, 2, 3, 4. E para entender o que é quiáltera de 5, o que ele propõe é que se faça détaché, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Vibrando já. E depois você para de repetir o arco, sustenta ele e tenta manter o som igual. E ele dá um exemplo até de, por exemplo, como os cantores utilizam isso. Então o vibrato ele dá a vida à música, né? E ele não pode ser burocrático. A gente tem que saber lidar com as velocidades e improvisar as reações dele. Nada disso é possível sem a gente saber o centro mesmo da nota, né? O vibrato não pode ser ajuste de nota e também sem o arco estar bem estabelecido. Porque eu posso ter o melhor vibrato do mundo, se o arco não estiver fazendo o que ele tem que fazer, é difícil da gente ter a projeção correta. E aí eu vou passar para um último... Então esse exercício do vibrato do Alás é bem interessante. E também um outro que eu gosto, que é como se você estivesse imitando música indiana. Movimentos rápidos e do... até que você chega num ponto em que o braço todo está reverberando. Sempre lento, primeiro. Quando eu vou estudar de manhã cedo, se eu quiser sentir meu vibrato no lugar, eu nunca vou estudar... Não, primeiro sempre... Porque disso eu saio para o mais rápido. Queria agora falar exercícios sobre 2 aspectos importantes do arco.
Uma coisa muito importante do arco é que a gente tem um ponto, que é um ponto, muita gente fala até a seção áurea, o ponto dourado para a projeção do som, que nunca é muito aqui. Ele é sempre, se eu dividir isso daqui no meio, da metade para baixo. E na mecânica do arco, a gente tem um primeiro impulso aqui em cima, não no pulso, mas aqui em cima, que a gente parte o movimento da parte maior do braço e com cuidado, e que no meio a gente usa esse movimento que é tão fácil para os violinistas e violistas, mas que o cello tem que trabalhar mais, porque a gente tende a fazer isso, né? E que esse gera o melhor som que a gente tem no cello, que é o controle do meio e do terço superior do arco. Geralmente os cellistas tocam muito no talão, porque esse controle é mais difícil. Só que quando ele vem, ele abre nosso leque de sonoridades de uma forma muito interessante. Porque eu posso, inclusive, ser muito forte, expressivo, nessa região, né? E abrir leques expressivos de cores é uma das coisas importantes que a gente tem. Então, vale a pena, não importa qual é o... Pode ser até conectando com aquele primeiro vocalize, a gente repete notas, por exemplo... Mas a gente repete nota sentindo que o movimento está sendo esse. E que ele está sendo expressivo, não está sendo mecânico. Não, mas... Repara que no détaché não tem muito pulso. Pulso é estático no détaché. Nessa região do arco, não? Que é o que a gente está falando agora. E muito importante que nesses estudos de détaché, a gente saiba que cordas Ré e Sol, esse ângulo, corda Lá, pela curvatura do cavalete, o braço precisa abrir um pouco para fora, porque se eu não abrir o braço para fora, meu arco acaba aqui. Precisa abrir. E na corda Dó, ao contrário. Eu trago ele um pouco para dentro, nesse sentido, discretamente. Todas essas grandes ideias que as gerações de professores tiveram podem ser remédio ou veneno, dependendo do quanto a gente usa. Então, isso daqui é uma ideia excelente, né, de ir para fora. Se eu fosse demais, eu saio do eixo de vibração da corda. E nós, como instrumentistas, a gente não tem um médico, por exemplo, quando a gente tem a pressão alta, que vai dizer a dosagem ideal do remédio, nós mesmos temos que sentir através do som, através do conforto do corpo. Então, esse juntando com o vocalize A1, de sentir aqui. E uma outra coisa bastante importante no talão é que quem coordena não é o pulso. O pulso é uma junta descontrolada, mas é o trabalho dos dedos, das juntas do metacarpo. E tem um exercíciozinho que o violoncelo tirou da técnica do violino, que é o collet, que é partir de junta alta para junta baixa, usando somente os dedos. No arco para cima, né? Metacarpo alto para metacarpo baixo. E no arco para baixo, ao contrário. Então, essa junta vai estar baixa para alta. E tem sempre um clique. Isso faz a gente ganhar habilidade, especialmente com o terceiro e quarto dedo, da função deles, que é uma função de ressonância e de contato até mesmo aqui na ponta. A gente não toca o cello aqui, mas... então o collet, a prática diária do collet, a gente começa assim. Coloca o arco na corda e levanta. Só isso. Mas usando só o dedo e só para cima. Repara, não tem nada aqui, ó. Ou no pulso. O pulso fica quieto no canto dele, vou até segurar ele aqui, ó. Agora repara que já de eu levantar o arco na corda, se eu colocar um pouquinho de peso,
ele já dá um clique. Já é a semente do colê. Não muitas horas, pelo amor de Deus, esses exercícios são às vezes minutos, né? Porque a construção do instrumento tem uma coisa interessante também. Não adianta você estudar 10 horas no dia e depois não aguentar fazer mais. A construção do instrumento ou tipo assim, não, agora eu vou ter uma vida saudável, hoje eu vou comer só alface, aí chega no dia seguinte vai para a churrascaria, não adianta. Né? É equilíbrio, é persistência, é o dia a dia, é 2, 3 minutos, mas muito concentrados. E aí a gente vai ganhando esse controle do metacarpo, que é importantíssimo, por exemplo, para as mudanças de arco. Que eu posso usar esse mesmo... Repara que o movimento do colê é parecido. O grande violoncelista americano, Leonard Rose, que foi professor de ninguém menos do que o Yo-Yo Ma, a técnica dele era conhecida como paintbrush, que é pincel, porque parece um pouco, né, nos dedos. E às vezes, quando a gente vê essa técnica, fica parecendo que é o pulso, mas não é. A coordenação está aqui nos dedos. Então, isso pode ser treinado de algumas formas. Então, a gente pode pensar no colê, nesse mesmo movimento, ou antes da troca do arco. Aqui eu preparei. Antes da troca eu já estava suavizando. O colê vem para suavizar o metocarpo, para ele não... É o nosso quebra-mola do carro, o amortecedor do carro quando passa no quebra-mola, né? Que ele tem que ter esse movimento. E a outra coisa importante que acontece é que no talão do cello, primeiro e segundo dedos são muito pesados. Eles racham a mudança. Quando eu faço esse movimento do colê, eu passo o controle para o terceiro e quarto. Que é o que me permite segurar bastante a velocidade do arco e fazer linhas compridas. Então, esse exercício do colê também, ele pode ser feito assim, ele pode ser feito do pó número 7. Mas, principalmente, sentindo as mudanças. Na hora real não vai ser tanto assim, vai ser menos do que isso, né? Mas esse controle da expressividade que o colê dá é fundamental para a gente. Uma última coisa, já conectando com o primeiro exercício de todos, que a gente ignora um pouco nos instrumentos de corda, é respiração. A gente não sabe respirar. O instrumentista de sopros não tem esse luxo de não saber respirar, né? Tem como. E muitas vezes o nosso nervosismo, a respiração, as filosofias orientais já sabem isso há milhares de anos, a importância dela. E hoje em dia isso daí está entrando até na psiquiatria, está entrando na neurociência, a importância do mindfulness, a importância da respiração. E muitas vezes a gente respirando no chão fica bloqueado aqui em cima, nessa região, e a gente efetivamente tem que treinar. Meu ar está indo até o final. Meu ar está indo até o final do arco, não está parando. Então o que acontece? Às vezes a gente quando meio que puxa de uma vez só e depois fica preso, né? É difícil controlar isso. Então a gente pode estudar. Tortelier, no livro dele, tem um exercício muito legal que é, por exemplo, você inspira 2 notas e expira 2. Inspirei antes. Depois a cada 4. Depois a cada 8.
exercício maravilhoso para a gente ir controlando o que é a respiração. Nos vocalizes a gente pode treinar isso também, que a gente fez no início. Respirei na mudança antes, soltei aqui. E a respiração vai junto com o gesto. Uma coisa é tocar sem respirar. Então, esse assunto respiração pode ser nas escalas também. Por exemplo, vou respirar cada nota agora e expirar quando eu troco o ar. Sempre com pulsação. Pensar 2 tempos por nota. 1, 2. Depois eu vou fazer a cada 2 notas, por exemplo, aí tem que ser mais rápido, né? Então seria... Ou seja, cada forma de tocar mais rápido significam respirações diferentes. Eu começar a música expirando ou inspirando dá um som diferente também. Então esse controle da respiração, a gente faz esses exercícios básicos que ajudam demais. Bom, eu agradeço a todos que assistiram ao Masterclass, a Casa de Vovó Dedé, por essa oportunidade incrível de compartilhar algumas ideias e de passar uma manhã extremamente prazerosa aqui, ouvindo gente muito talentosa. E finalizamos por aqui. Muito obrigado.